Olá, queridos irmãos. Hoje é dia 28 de fevereiro. Nós iremos rezar com o nosso Palavra Encarnada, mas também nesse vídeo nós vamos aproveitar para lançar mais uma formação da nossa série Guardiões do Carisma, visto a grande graça de poder unir o Evangelho de hoje com um dos temas que estavam programados para essa série Guardiões do Carisma. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, como nós explicamos, hoje nós temos a oportunidade de aprofundar um tema já programado para a série Guardiões do Carisma, além de no dia de hoje refletir com a palavra encarnada deste Evangelho. Nós temos aqui a ocasião em que Jesus está subindo para Jerusalém para viver a sua paixão, para viver a flagelação, para viver a sua morte e uma morte de cruz. Ele anuncia isso para os seus discípulos, ele explica que está indo para Jerusalém para ser crucificado. E, infelizmente, os seus discípulos não compreendem bem, ou não querem compreender bem, algo que é explicado de uma forma tão clara por Jesus. Ao ponto de que a mãe dos filhos de Zebedeu, além de Tiago e João, ela tenta convencer Jesus para que os filhos tivessem um bom lugar, sentassem à direita, à esquerda de Jesus no seu reino. Então e os filhos estão apoiando essa ideia, eles respondem como que apoiando essa ideia. Portanto, enquanto Jesus anuncia que está indo para a cruz, para a crucificação, para a morte, os discípulos estão preocupados com o poder, estão preocupados com regalias, estão preocupados com bem-estar. Parece uma grande contradição, mas na realidade é a contradição da cruz. Ou será que é a contradição do mundo? A contradição dos valores do mundo? Você já cresce, você nasce, você cresce, entendendo que você precisa ser o melhor de todos, que você precisa ser o maior. É isso que é importante, é você se destacar entre os outros, é você ser mais, é você ser melhor. Então você precisa estar à frente dos outros. Você já vai, desde o início, desde a sua infância, entendendo que isso é o mais importante. Então aqui está a loucura do mundo, ou aqui será que está a loucura da cruz?
Porque loucura para os homens é graça para Deus. A cruz é uma loucura para os homens. E o mundo é uma loucura para Deus. É uma loucura para o Evangelho. É uma loucura para os valores do Evangelho. Por isso, hoje, nós precisamos refletir sobre o risco que nós podemos estar correndo de estarmos caminhando com Jesus. Sim, porque os discípulos estavam caminhando com Jesus. Toda a vida pública de Jesus, os discípulos estavam ali. Eles presenciaram os ensinamentos, as curas, os milagres, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus formou. E lá no final, já se preparando para o Calvário, eles parecem que não entenderam absolutamente nada. Portanto, você precisa ter muito cuidado para que nós não estejamos caminhando com Jesus sem entender absolutamente nada sobre quem é Jesus. É por isso que Jesus diz: muitos dirão, Senhor, nós pregamos no teu nome, nós evangelizamos no teu nome, nós curamos no teu nome. E ele irá responder: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque será que foi no nome de Jesus ou foi no nosso nome próprio? Quando nós queremos fugir da cruz para que as nossas ideias prevaleçam, para que os nossos projetos prevaleçam, para aquilo que nós queremos exigir, para aquilo que nós achamos que temos o direito, a nossa missão tem o direito disso, nós precisamos ter o privilégio daquilo, o nosso ministério merecia isso, o nosso grupo queria que fosse assim, as minhas ideias são essas, os meus projetos para a igreja, para a comunidade são esses, as minhas condições são essas, e se as coisas não forem como eu gostaria, eu me desanimo, eu me desmotivo, eu já não quero mais dar a vida como eu dava antes, porque eu não me senti reconhecido como eu gostaria, porque eu não me senti privilegiado como eu gostaria, porque as coisas não foram como eu gostaria, como eu exigi, como eu condicionei. Eu acho que as pessoas estão agindo não da forma como eu queria. Então isso me desanima, isso me desmotiva, isso me esfria, isso me amorna pouco a pouco, sem perceber, sutilmente, eu vou me afastando. Agora o mais difícil é eu reconhecer isso. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes nem significa sede de poder. É uma sede de poder. Eles queriam estar do lado de Jesus porque eles têm uma grande sede de poder. Às vezes nem é isso. Às vezes é apenas uma carência. Uma carência de ser amado, uma carência de ser aceito, uma carência de ser valorizado, uma carência de ser visto, a necessidade de ser amado, a necessidade das pessoas reconhecerem que você faz um bom trabalho, que você é um bom coordenador, que você traz boas ideias, então você merece ser convidado para pregar, você merece ser convidado para coordenar, você deve ser consultado sempre, você é muito importante. Então, você vai querendo massagear o seu ego sutilmente, sem você perceber que isso está acontecendo. Porque aqui está o grande perigo da tentação. E é por isso que esse vídeo ele entra na série Guardiões do Carisma. Porque de uma forma muito camuflada, você vai deixando de ser a presença do ressuscitado. O que é ser lumen? O que é ser luz? É a luz própria que você precisa gerar? De forma nenhuma. É a presença do ressuscitado em nós, gerada através do abandonado. A presença do ressuscitado é ser presença do ressuscitado na humanidade. Então não é a minha presença, então não é a minha luz. Aqui está uma grande tentação contra o carisma. Por isso os guardiões do carisma, aqueles que são portadores desse carisma, anunciadores desse carisma, aqueles que são chamados a viver esse carisma, nós precisamos ter um zelo, uma vigilância, um cuidado muito grande com isso, para que jamais nós nos afastemos do cerne desse carisma, que é ser a presença dele, do ressuscitado. Portanto, não são as nossas ideias, não são os nossos ideais, não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Sempre precisa haver uma kenosis, sempre precisa haver um despojamento, um esvaziamento, um desprendimento, para que o ressuscitado seja tudo em nós. Precisamos sim nos desapegar. O Evangelho fala, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, é isso que os discípulos de Jesus precisam viver. Não
serem servidos, mas servir. E o que isso significa? Talvez você fique com a consciência tranquila, porque você não se sente que está sentado numa cadeira sendo servido. Mas é claro que não é isso. Se fosse isso, seria o fim do mundo. Mas é claro que não é isso, é camuflado. Você está ali servindo, mas você quer ser reconhecido, você quer que as pessoas te amem, você quer que as pessoas te vejam, você quer que as pessoas te elogiem. E parece que essa autoafirmação é uma necessidade do seu coração, que infelizmente foi formado pela loucura do mundo, e não pela loucura da cruz, e não pelo cristianismo, e não por aquilo que Cristo é. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Como que nós podemos então, de forma prática, concreta, verdadeira, autêntica e sincera, viver tudo isso? Indo para o último lugar, desejando o último lugar, não necessitando de aplausos, de reconhecimento, trabalhando de forma muito concreta isso dentro de nós, abraçando a cruz, tocando na cruz, se deixando ser curado pelo abandonado, olhando o movimento do Emanuel, que se sente atraído para se encarnar exatamente nos últimos dos últimos, exatamente nos mais esquecidos dos mais esquecidos, os mais abandonados dos mais abandonados, os mais invisíveis dos mais invisíveis. Essa espiritualidade do Emanuel que vai forjando em nós a nossa verdadeira identidade. E vai de uma forma sincera, autêntica, não hipócrita, não na falsa modéstia, mas nos faz desejando viver o que o Emanuel vive. O último dos últimos. E tudo isso vai sendo um processo profundo de cura para nós. Um processo sincero, verdadeiro, onde tudo que era camuflado vai vindo à tona. E nós vamos deixando cair todas essas máscaras de falsa humildade, todas essas máscaras que antes nós nos desanimávamos quando não nos sentíamos amados, abraçados, reconhecidos. E agora, pelo contrário, quanto menos somos reconhecidos, mais somos felizes e mais temos parresia, ardor e vontade de evangelizar e de consumir a nossa vida por Cristo. É nesse momento que o Senhor não vai nos dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E você não vai correr o risco de dizer: mas eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu cantei no teu nome. E ele vai dizer: eu não te conheço. Porque de fato vai ser por amor ao Emanuel que você vai viver toda essa experiência. Não sei, me desculpe dizer, pode ser uma experiência de 30 anos de caminhada, mas pode ser uma experiência ainda fajuta, aonde você está no centro, o seu bem-estar, a sua comodidade, você se sentir bem. Eu preciso me sentir muito bem, eu preciso ter prazer na comunidade. Isso não é o Evangelho, não é isso que o Senhor vem nos ensinar no Evangelho de hoje. A verdadeira felicidade, a verdadeira paz está no mistério de abraçar a cruz com alegria, de abraçar a cruz com amor, consumir e ofertar gratuitamente, incondicionalmente, inspirados pelo movimento do Emanuel, cheios da presença do ressuscitado e não de nós mesmos, das nossas exigências e das nossas condições, a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.